Meus amigos, os sauditas querem realmente dominar o futebol mundial. Após a bombástica vinda de Cristiano Ronaldo ao Al-Nassr, contratação que abalou o mundo do futebol, o português que vinha de uma passagem polêmica pelos Red Devils acabou tendo propostas e especulações em alguns times do velho continente, como o colosso Bayern de Munique, e alguns retornos para o Sporting, seu clube revelador, e também para o Real Madrid, clube que viveu sua melhor fase da carreira. Porém, um inesperado chegou. No dia 30 de dezembro de 2022, é anunciado pelo clube saudita o Al-Nassr, por nada mais, nada menos que 200 milhões de euros por temporada, e um vínculo até 2025. Mesmo após uma Copa frustrante, contando com a eliminação nas quartas de final para Marrocos, o astro português, desde que chegou ao clube saudita, foi a campo em 67 oportunidades, balançando a rede 65 vezes e dando 17 assistências. Mesmo com números assombrosos, o robozão esbanja apenas um título pelo clube saudita, a Liga dos Campeões Árabes de 2023. Muitos podem acabar pensando que isso se deve a um time não possuir uma equipe de qualidade, mas bem pelo contrário, tudo isso se deve ao time algoz de CR7 e o time dominante da Ásia, o Al Hilal, que coleciona vitórias e dessa vez está a fim de montar uma seleção para acabar de vez com a competitividade em solo nacional e quem sabe ter o grande feito de ser o primeiro campeão mundial do Super Mundial de Clubes. Por isso, hoje iremos falar sobre o super time que o Al Hilal está montando. Já deixe seu like e se inscrevam no canal. Dia 17 de agosto ocorreu a final da Supercopa Saudita, uma final de Al Hilal e Al Nassr, um clássico no futebol saudita. Cristiano Ronaldo, no jogo, abriu o placar aos 44 minutos da primeira etapa, gol que parecia ali que encaminharia o título para a equipe de Cristiano. No entanto, Milinkovic-Savic empata aos 55 do segundo tempo, gol que dá um gás não só para a virada, mas também para a goleada. Mitrovic duas vezes e Malcom encaminham o título. Após tal conquista, o clube logo abriu os olhos para o mercado, logo assim trazendo o lateral português João Cancelo. O português que atuou pelo clube catalão em sua passagem não traz saudades aos torcedores do Barcelona, já que o lateral não obteve um desempenho que efetivasse o mesmo como um jogador que enchesse os olhos catalães. Pelo clube espanhol, foram 42 jogos, 4 gols e 5 assistências. Uma boa é verdade. O Tuga vem com a opção preferencial de Jorge Jesus para reforçar a lateral direita do clube saudita. A chegada do português foi acertada ao mesmo tempo que o clube negociou a venda do saudita Abdulhamid para Roma. O contrato de João Cancelo é válido por 3 temporadas. A transferência custou 25 milhões de euros, 154 milhões de reais, aos cofres da equipe de Riad. E o jogador vai receber um salário anual de 15 milhões de euros, cerca de 92 milhões de reais. O defensor vai se encontrar com Rubem Neves, seu companheiro de seleção portuguesa, saindo da defesa e indo ao ataque. O clube saudita acabou tendo a baixa da saída de seu atacante Michael, que desde então chegou ao clube saudita e se tornou um dos grandes nomes do elenco. Não à toa, Jorge Jesus pediu para que o mesmo só fosse embora do clube após a final contra o Al Nassr. O mesmo veio rumo ao seu retorno ao Flamengo. Por lá, em 84 jogos, foram 18 gols e 18 assistências para Michael, somando várias conquistas. Para substituir o baixinho, outro brasileiro foi contratado, Marcos Leonardo, um menino da Vila, que estava no Benfica. Teve um início promissor na Vila Belmiro, com isso ele foi ao velho continente, onde foi à frente ao Benfica como citado antes. O Benfica, que na ocasião pagou 18 milhões de euros, 112 milhões de reais. Em terras tugas, a sequência de jogos acabou não vindo, assim sendo 24 jogos e 8 gols. Mesmo não obtendo as oportunidades esperadas, Marcos Leonardo demonstrou seu respeito pelo clube português. Em sua postagem de despedida, ele disse: "Foi uma honra vestir a camisola do Benfica. Foi um período curto, mas de grande aprendizado e crescimento. Levarei com carinho esses meses e estarei sempre na torcida." Assim, por 40 milhões de euros, dos cerca de 250 milhões de reais, Marcos Leonardo chegou ao Al Hilal,
Marcos Leonardo, que pode ter tido como principal jogador da então possível novo projeto dos Sheiks, trazer jogadores promissores com um alto salário, cobrando e quanto antes a fim de gastar menos e ganhar com cada vez mais visibilidade dos jovens. Não só o Al Hilal está com esse plano, como os outros clubes já demonstraram esse planejamento. O próprio Nasser está fazendo isso. Wesley, Corinthians de 19 anos, subiu aos profissionais do Timão em 2022. Passou a ter sequência a partir de 2023. Ao todo, assim entrou em campo 84 vezes pelo Timão, marcou 7 gols e distribuiu 4 assistências. Isso demonstrou o desejo dos clubes sauditas e se tornou cada vez mais vitrine a qualquer tipo de jogador, independente de sua idade. Não só isso, como houve rumores de que Casemiro poderia ir para a Arábia e um dos alvos poderia ser o Al Hilal. No entanto, até o momento nada concreto. Por outro lado, jogadores que já estão no elenco também estão desapontados. E o que falar de mal? O cara simplesmente é um dos pilares da equipe de Jorge Jesus. Não à toa, foi até convocado para a seleção brasileira. Outro que inclusive merece destaque é Mitrovic. O sérvio, desde que chegou ao Hilal, vem despontando como o maior goleador da equipe e na grande maioria das vezes tendo o mesmo número de jogos e gols. Em sua última temporada foram 42 jogos, 43 gols e 8 assistências. E desde que chegou ao Hilal, o sérvio vem demonstrando que a 9 tem dono. Marcos Leonardo terá que ralar bastante caso queira ocupar a vaga do sérvio. Temos também já uma confirmação para 2025, nada mais nada menos que a volta de Neymar, que era prevista para esse mês de setembro. Porém, como o jornal Al-Jihad apurou nesta manhã, Neymar pode voltar só em novembro, prejudicando os planos de JJ e da seleção brasileira, que contava com craque na data FIFA de novembro. Isso pode adiar. Tendo Renan Lodge, que foi cortado da lista para a inscrição de Neymar, jogando apenas os campeonatos locais da Arábia. Neymar, que se lesionou no dia 17 de outubro de 2023 em um jogo contra o Uruguai pelas eliminatórias e desde então segue sem jogar, contabilizando 12 meses sem entrar em campo. O tratamento da lesão de ligamento está sendo bem dolorosa para o atacante, tanto que em vídeos é possível ver a dor do jogador. Recentemente é possível ver treinando com bola, pegando ritmo de jogo. Neymar foi contratado pelo Al Hilal em agosto de 2023 por 90 milhões de libras, depois de uma saída conturbada do PSG, recebendo o maior salário do plantel do elenco árabe nesse momento, por volta de 100 milhões de euros. Ele, no entanto, tem 5 partidas, 1 gol e 3 assistências. Não jogou pouco pela lesão que teve na partida das eliminatórias contra o Uruguai. Agora o Al Hilal pensa no Super Mundial de Clubes de 2025, que terá início em junho. Esse investimento era para dominar o continente asiático no futebol. E aí, será que o Al Hilal vai conseguir o domínio esperado pelos Sheiks? Comente aí embaixo. Eu sou o Lucas Henrique, até a próxima.